Minhas crianças, ouçam o que eu vou dizer. 1 em cada 5 brasileiros sofre de hipertensão arterial. Essa doença chega à razão de 1 entre cada 2 entre as pessoas mais idosas. Um problema altamente traiçoeiro, porque a grande maioria das pessoas não sente nada. Então, quando a sua pressão sobe, você não sente. Vou conversar sobre isso com o médico e especialista em hipertensão arterial, Dr. Décio Mion Júnior. Boa tarde, querido amigo, muito obrigado por sua presença. É sério mesmo essa história, porque eu fico vendo, sabe fulano? Sabe o tio do cicrano? Pois é, foi internado às pressas. Que coisa, que não há, é assintomática essa coisa, né? Totalmente assintomática. A maior parte das pessoas não sente nada e quando vai sentir, o processo já está muito adiantado. Né? Então a pessoa pode sentir falta de ar, mesmo a própria dor de cabeça, que muitas pessoas dizem que está muito relacionada à pressão alta, a gente sabe que aumenta a frequência de pessoas que se queixam de pressão alta depois que elas sabem que tem pressão alta. Ah, entendi. Entendi. Então, realmente ela é assintomática na maior parte das vezes, e o importante nesse sentido é medir a pressão regularmente, mesmo que você não sinta nada. Exato. Entendeu? Porque daí você pode fazer o diagnóstico precoce da doença, mesmo não sentindo nada. É que não existe, no fundo, esse hábito entre os brasileiros, né? De você ir ao médico sem estar sentindo nada, quer dizer, principalmente entre os homens, né? Os homens nunca vão ao médico. Verdade, eu vi uma história hoje de manhã. Você não se cuida, você precisa se cuidar. Nós mulheres nos cuidamos. Uma coisa complicadíssima, uma posição esdrúxula, uma coisa complicada, dolorida. No entanto, vocês, homens, ouvem exatamente isso hoje. É verdade. Não nos cuidamos, né? Aliás, eu queria só lembrar vocês o seguinte. Só para que vocês tenham uma pequena ideia com quem nós estamos conversando, que é o Dr. Décio Mion. Ele é doutor em medicina pela Universidade de São Paulo. Tudo bem. Só que ele ainda tem mais um outro, que é o Visiting Research Scientist do Centro Cardiovascular da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Sabe tudo disso. Será que é por isso que a gente conhece a hipertensão com o nome de assassina silenciosa? Ah, é verdade. É verdade, porque no fundo as pessoas muitas vezes acabam tendo o diagnóstico quando tem uma complicação. Sim. E essa complicação pode ser um derrame, pode ser um infarto, pode ser a paralisação dos rins. Muitas vezes isso acontece e daí sim a pessoa vai para o pronto-socorro e vai ter a pressão arterial medida pela primeira vez. E isso realmente é uma consequência extremamente grave. E nós falamos muitas vezes em doenças graves, a própria AIDS, tudo isso. Na realidade, a pressão alta é a doença que mais mata no Brasil. Né? De todas as causas de morte, a causa cardiovascular é a mais importante. Mesmo? É mesmo. Mais do que acidentes, mais do que todas as outras situações. Então, e dentro da causa cardiovascular, a hipertensão é uma das mais importantes. Porque o derrame é a hipertensão que causa, o infarto é a hipertensão que causa, e assim por diante. Sim, é verdade. Entendeu? Então ela é assassina silenciosa por causa disso. Né? Quais são as causas da pressão alta? A pessoa já nasce com essa predisposição, já nasce assim? O mais comum é acontecer, a pessoa tem uma carga genética. Sim. E de acordo com fatores do ambiente, essa carga genética se manifesta ou não. Né? O que são fatores do ambiente? O peso, se a pessoa é obesa ou não. O sedentarismo, se a pessoa tem atividade física ou não. A quantidade de sal, se ela come muito sal ou não. Bebida alcoólica, se ela bebe demais ou não. O estresse. Então esses fatores em conjunto, junto com a carga genética, fazem com que a doença se manifeste. Então nós não temos nenhuma causa específica para agir, além dessas causas ambientais, obesidade, sedentarismo e assim por diante. Porque a causa genética a gente não pode mexer ainda. Bom, isso, né? No futuro, quem sabe, o que anda para frente essa engenharia genética, quem sabe, vão mexer aí num DNAzinho de repente de alguém e se acerta essa história. Mas até lá, eu acho que é bom deixar claro aqui, porque a hipertensão não parece uma coisa curável. Ela é controlável, mas não curável. Não curável. Na maior parte dos casos não tem cura, você controla, mas é importante lembrar que o controle evita as complicações. Porque se a pessoa tem a pressão controlada, aí é que está. Ela não tem as consequências da doença. Porque entram em pavor, de repente, doutor Décio, com essa história, que eu tenho que falar, eu não conheço uma pessoa
que toma remédio para pressão alta, que morre de pressão alta, porque ele morre de medo daquilo, se controla, toma direitinho, todo dia e tal, não tem, vai morrer de outra coisa. Porque controlável é a doença. Então, e hoje em dia nós temos tratamentos que são excelentes para controlar a pressão. As drogas são muito eficazes, praticamente não tem efeito colateral. Né? Então o grande medo dos homens, que era tratar a pressão, ficar impotente, etc., isso é coisa do passado. Acabou. Né? Então hoje em dia é muito mais fácil você controlar a pressão com remédios, inclusive com as medidas chamadas não medicamentosas. Também? Quer dizer, você faz atividade física, reduzir peso, etc., no fundo ter uma vida saudável. Correto. Né? E é curioso que parece que ter uma vida saudável não é tão fácil assim, né? É só querer. Tempo a gente não tem, mas de repente na hora da necessidade a gente consegue, arranja isso. Tem que arranjar. O tratamento normalmente é perene, né? Tem que ser... É para a vida toda, e muitas vezes as pessoas se enganam nesse sentido, porque elas dizem, bom, eu já tomei remédio há um tempo, a minha pressão controlou, então eu vou parar. Né? Para pressão alta, para colesterol, muitas vezes as pessoas param de tomar o remédio, achando que já controlou. Na realidade, o tratamento precisa ser contínuo, para a vida toda. Se a pessoa para de tratar a pressão, ou tratar o colesterol, ela sobe. A pressão sobe e o colesterol sobe. Perfeito. Uma telespectadora acabou de ligar, chama-se Eunice, daqui da capital, e ela faz a seguinte pergunta, senhor. Quem tem pressão alta pode tomar vinho e outras bebidas? Isso é uma pergunta interessante. Porque na realidade a gente sabe que uma quantidade pequena de bebida alcoólica pode ser tomada. O vinho, inclusive, tem alguns efeitos benéficos. O flavonoide e tal, aquela coisa. Exatamente. Em relação a colesterol e tudo mais. Principalmente o tinto, né? Principalmente o vinho tinto. Agora, o que a gente recomenda é que a pessoa que não bebe, ela também não precisa começar a beber por causa disso. Né? Porque no fundo... beber, porque vai ficar bêbado e vai morrer. Não é assim, né? A bebida tem outros riscos, né? Claro. Tem muita caloria, tem o risco do vício e assim por diante. Claro. Né? Agora, o que é importante é as pessoas que bebem, que reduzam a quantidade de bebida. Correto. Entendeu? No máximo uma dose por dia de um cálice de vinho ou uma cerveja pequena. Ou o cálice de vinho diário, eu acho que a sua classe, seus colegas recomendam, inclusive. Isso não tem nenhuma contraindicação. Um cálice de vinho tinto por dia, isso que isso é seguro. Né? É perfeito. Agora, fora disso... Fora disso já é exagero. Tem muita gente que me pergunta também, bom, mas eu prefiro não beber nada durante a semana e no fim de semana eu tomo todas, né? Isso também não pode, né? Claro. É a mesma coisa. Claro. Não pode fazer essa troca, né? Ou seja, não é Eunice, você que nos telefonou, Eunice aqui da capital. Quem tem pressão alta pode tomar um pouquinho. Se você já bebia, reduza. Isso. E se você não bebia, não vale a pena beber. Não é? Bom, se a pessoa idosa se sentir mal com medicamentos para pressão alta, porque isso acontece também, eu já vi isso, o que deve fazer? Então aí é importante consultar um médico, quer dizer, a primeira coisa. Para trocar o medicamento? Pode trocar o medicamento. Hoje os medicamentos têm muito poucos efeitos colaterais, mas alguns, por exemplo, pode dar um discreto edema no tornozelo, tem um outro tipo de medicamento que pode dar um pouco de tosse, etc. Então é importante relatar isso ao médico. Né? O médico é que tem condições de mudar o remédio, mudar a dose e acertar qual é a melhor droga para aquela pessoa. Nós temos muitos remédios. Quer dizer, é impossível que uma pessoa não se dê bem com algum remédio. Claro. Nós falamos em droga. Existe uma droga socialmente aceita, mas que ela tem um envolvimento pernicioso com essa história da hipertensão, pelo menos é o que eu leio, a literatura me disse isso, não sou médico, não tenho informação maior, que é o fumo. É verdade essa história? O fumo tem uma relação muito grande, principalmente com aterosclerose. Sim. E aterosclerose não e hipertensão... aterosclerose. Tá. Vamos explicar a diferença de aterosclerose para arteriosclerose? Então, no fundo, a aterosclerose é a deposição de substâncias na parede das artérias e que levam ao endurecimento do vaso. Isso ajuda a pressão, isso ajuda a que o processo de entupimento do vaso vá ocorrendo ao longo do tempo. Correto. Não é? É lógico que, no final das contas, as pessoas, a partir de uma certa idade, começam a ter essas complicações arteriais. Mas isso é mais avançado nas pessoas que têm pressão alta não tratada, ou que fumam, ou que têm colesterol alto não tratado. Tá certo?
Então essas três condições interagem e daí isso é uma bomba relógio. Porque tudo que nós estamos falando acaba atingindo o vaso. O fumo acomete o vaso, a pressão alta no fundo, o que está acontecendo? É uma pressão muito alta dentro do vaso. O colesterol, o que ele está fazendo? Se depositando na parede do vaso. Então tudo concorre para que o vaso seja alterado, né? E daí o risco do derrame, daí o risco do infarto, da paralisação dos rins e assim por diante. Então tudo que nós fazemos nesse sentido é no sentido de preservar o vaso. E na realidade, nós temos a idade dos nossos vasos. Se a pessoa é uma pessoa que tem colesterol alto, que fuma, que não trata pressão, que está obesa, sedentária, ela tem os vasos mais velhos do que a idade da carteira de identidade. Correto, Tá bem colocado isso. Então isso é um aspecto importante, quer dizer, nós temos que preservar os vasos. E todas as doenças atuais, seja obesidade, seja o diabetes, seja a hipertensão, o fumo, o estresse, todas elas acometem o vaso. Essa história do sal é verdadeira mesmo? Não, na realidade o sal não causa pressão alta. Porque o sal, não coma sal porque vai ficar com pressão alta. Não, ele não é o grande vilão da história, né? Já eu se estaria tentou... morto hoje. O que eu como de sal é uma barbaridade. Não, essa relação existe. Existe Com 9 uma... por 6 de pressão normal. Existe uma relação entre sal e pressão nas populações. Então, populações que comem mais sal, japoneses no norte do Japão, têm mais hipertensão. Sim. Comparado com os índios Yanomami, por exemplo, no Brasil, que não comem sal e não têm hipertensão. Sim. Né? Então Mas essa relação existe. Proporcional? É proporcional, mas no indivíduo não existe isso. Tem exemplos de pessoas que comem muito sal e a pressão é baixa. Meu caso. Que é o seu caso. Entendeu? Então o sal, ele não é o grande vilão da hipertensão. Agora, as pessoas que têm pressão alta e comem muito sal, muitas vezes dificultam o tratamento da pressão. Aí sim, está E correto. o que é comer muito sal? Comer muito sal é aquela pessoa que nem experimenta a comida, pega o saleiro e enche de sal. Aí é bobagem. Isso é sal demais. É bobagem. Tá certo? E hoje existe também um outro conhecimento interessante de que existem pessoas que são chamadas de sal sensíveis e outras que são chamadas de sal resistentes. Por quê? O sal sensível, se comer com sal, a pressão sobe. O sal resistente pode comer com sal que a pressão não vai subir. E isso na população é mais ou menos meio a meio, quer dizer, então essa orientação de comer sem sal nem é necessária para quase 50% das pessoas, porque são resistentes ao sal. Entendeu? Então, esse é um outro dado. Se a pessoa come sal e a pressão sobe, daí vocês olha, não exagere no sal. Se ela come com sal e a pressão não subiu, não tem problema nenhum. Então, se quiser generalizar, isso é um mito. É um mito. E tem outra coisa que eu quero saber se é mito ou não. Dizem que a atividade sexual também é um componente a mais que vai fazer mal. Se a pessoa é hipertensa, a atividade sexual vai prejudicar. Por enquanto, a atividade sexual não faz mal. Né? Não existe essa... Do ponto de vista científico, durante a atividade sexual existe uma elevação de pressão, sim, tudo isso mesmo. Mas é o que eu sempre digo, a pessoa que é hipertensa e está com a pressão controlada, ela leva uma vida normal. Pode ter atividade sexual, pode fazer exercício, é vida absolutamente normal. Agora, a pessoa que está com a pressão descontrolada, qualquer situação de estresse, de elevação de pressão, pode levar a uma complicação. Né? Então é aquela situação, a pessoa vive com 18 por 12, uma pressão totalmente descontrolada. Se ela levar um susto, a pressão vai para 22. Se ela tiver atividade sexual, vai para 22 ou 24. E daí sim, você pode ter um risco. Mas, de modo geral, não traz risco nenhum. Atividade sexual não é proibida para o hipertenso e não tem nenhum problema. Outro mito, então, desmistificado aqui, crianças. Agora, como é que a gente pode, falamos em estresse, como é que a gente pode impedir que o estresse, normalmente provocado pelo ritmo de vida que nós temos aqui, nos grandes centros urbanos brasileiros, nosso caso aqui, que são os caipiras da cidade, acabe perturbando a nossa saúde? Como é que a gente pode fazer? Isso é muito difícil, né? Se a gente soubesse, porque na realidade nós vivemos uma situação onde os médicos sabem uma série de dados. Então, por exemplo, eu sei como fazer diagnóstico de hipertensão, eu sei como tratar a hipertensão, muito bem, baixa pressão, sem efeito colateral, etc. O grande desafio que eu tenho é convencer as pessoas que elas precisam tomar os remédios e fazer as orientações. Mas como? Exatamente. É incrível, mas esse é o grande desafio. A maior parte das pessoas que têm pressão alta
não toma remédio, a maior parte não faz exercício, não perde peso, não segue as orientações médicas. Esse é o grande desafio da atualidade. Quer dizer, a gente convencer as pessoas, porque não é fácil você mudar hábitos. Sim. Entendeu? É difícil. Então, como é que a gente faz para convencer as pessoas? Mas há um limite para isso. Abate a tiros, dá pancada para entender, bota de castigo. Não é difícil, é muito difícil. Mas mesmo, se você citar, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, onde as pesquisas são avaliadas no país todo, etc., menos de 1/3 das pessoas que têm pressão alta estão com a pressão controlada. Menos de 1/3. No Brasil, no país muito menos. Informado. Entendeu? Aqui, então? Muito menos. Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Quer dizer, em convencer as pessoas a seguir as orientações. E aí entra isso tudo, quer dizer, como é que eu controlo o estresse? O estresse é difícil, não é? Mas se você analisar a sua rotina, a sua vida, quais são os momentos em que você fica mais, se sente pior, o que te leva a ficar estressado, é sempre possível você reorganizar um pouco a sua vida, não é? Isso é possível, às vezes exige até um tratamento especializado. A pessoa precisa fazer uma psicoterapia, etc. Isso às vezes pode ser possível. Mas, de qualquer maneira, esse é o grande desafio, você fazer com que as pessoas efetivamente sigam as nossas orientações. É inacreditável, mas é verdade. Bom, o doutor Décio Mion esteve conosco, nos esclarecendo sobre pressão arterial, uma pauta de terceira idade, que eu não acho tão terceira idade assim, afinal, todos nós, já que temos uma carga genética que envolve essa história, eu acho que é complicado. Ele é médico especialista em tensão ou pressão arterial e nós agradecemos muito a sua participação aqui e queremos deixar também, vocês sabem que a CRM não nos permite, né? Não nos permite que vocês tomem conhecimento do telefone dos profissionais que estejam aqui conosco. Por isso, qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham, liga para a gente, passaremos as dúvidas eventualmente do Dr. Décio e responderemos a vocês. O telefone é 5051-2065 ou 5051-3092. Obrigado, querido amigo. Obrigado.